Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso Novamente Cast. E hoje, mais uma vez, vai ser um dia muito especial. Nós estamos com um convidado muito especial, muito hilário. É um grande amigo e eu fico muito feliz porque Deus tem me dado a oportunidade de estar junto com pessoas incríveis. Diz a psicologia que você é a somatória de das 5 pessoas com quem você caminha. E acho que eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho caminhado com gente top, gente muito boa. Vocês vão conhecê-lo daqui a pouco. Mas olha só, lembrando a você que você está aqui no Novamente Cast, nós vivemos a partir da mente de Cristo. Não se esqueça, você tem acesso à mente de Cristo. Você precisa viver a partir dessa verdade. Ok? Vamos lá então, sem perder tempo, sem demora. Quero chamar meu querido amigo. Olha só, ele é pastor. Ele é teólogo, ele é formado em direito, ele é especialista em gestão de segurança pública. Está aqui comigo, meu querido pastor Luiz Lima. Muito bem-vindo a esse lugar. A honra, hein? Muito obrigado pelo convite. Aqui nesse recinto espiritual. Bênção demais. E olha que a gente já está esperando isso há algum tempo. E para a glória de Deus, hoje estamos aqui, né? E é interessante porque tem algumas pessoas que cada conversa que você tem com ela é um podcast. E a gente, de tempos em tempos, quando as nossas agendas nos permitem, a gente senta para conversar. E o pastor Luiz Lima, em todas as vezes que a gente senta para conversar, eu sou extremamente abençoado. E todas as vezes eu fico com a sensação que eu tinha que ter gravado aquela conversa. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, pastor, nós vamos gravar exatamente essa conversa, essas nossas conversas que acho que precisam ser compartilhadas. Tem abençoado muito a minha vida, tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente que está aqui com a gente. Então, fica aí com a gente, compartilha aí para todos os seus amigos, já entra aí, segue a gente no canal, compartilha também com seus amigos, com todo mundo aí, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, meu querido pastor, quem é Luiz Lima? Pois é. Estou tentando definir isso ainda. Eu acho que eu vou e não consigo definir, né? Mas Deus me chamou e eu atendi o seu chamado já há 31 anos, eu acredito. Tinha 14 anos de idade quando eu me converti ao Senhor, né? Fui batizado na Assembleia de Deus, pastor Divino Gonçalves, foi meu pastor em Itaguatinga. E de lá para cá a gente tem caminhado com Jesus. Então, eu me considero um guerreiro, um vitorioso e um sonhador e amo impulsionar pessoas, desenvolver potenciais. Uau, isso é muito bom. E acho que é por isso que o senhor está aqui hoje. Muito bom. Vai ter muita gente para o senhor impulsionar, muita gente para o senhor inspirar com a sua história e com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Bom, muito bem. E conta aí a nossa história. Bom, gente, vocês notaram que o nosso convidado hoje é um convidado muito bonito. Olha o olho desse rapaz. O cabelo, olha só. Então, é um pastor muito charmoso. Vamos lá, de onde que vem esse charme, pastor? Pois é, eu acho que veio lá do Ceará, né? Meus pais, cearense. Meu pai tinha os olhos azuis, né? O pai da minha mãe... Mas eles eram brasileiros? Provavelmente descendente de europeu? Lá longe, algum europeu, um português, né? Pelos nomes, Medeiros, né? Sim, possivelmente tinha essa... Tá certo. Mas vamos lá, vamos para algo que eu quero que o senhor compartilhe com a gente. Como é que foi a sua história de conversão? Como é que o senhor conheceu o evangelho, família, o senhor já era cristão? Conta aí pra gente. Então, minha mãe se converteu em mais ou menos 1980, né? Foi a primeira na nossa casa. Mamãe... ela foi a guerreira de oração, pagou esse preço em oração, intercessão, durante muito tempo da sua vida. Ela era proibida pelo meu pai de ir à igreja, né? Então minha mãe ou ia escondida, geralmente naquelas reuniões, né, matinais, círculo de oração, tarde da bênção, né, essas coisas, e vira e mexe ela era liberada pelo meu pai a frequentar, né, um culto, né, na Assembleia de Deus. E já criança, eu já tinha 2 anos de idade, então minha mãe já me levava para os cultos, né? Dormia mais do que prestava atenção. Nessa época a igreja não tinha, né, um trabalho específico com as crianças durante os cultos, né?
E aí cresci nesse ambiente, né? Mas sem ter muito acesso, porque minha mãe não podia frequentar muito tempo. E ao passar dos anos, né, já na década de 90, né, os meus irmãos foram se convertendo ao Senhor. E depois, em 92, né, 92, eu me converti ao Senhor, tinha 14 anos de idade, tive essa experiência com Jesus, né, e fiz a minha decisão de fé. Em 92 também fui batizado, e aí a gente já começou essa jornada, né? O senhor se lembra um momento específico que você se decidiu por Jesus, assim ou não? Cara, foi numa segunda-feira, passando um momento difícil, né? Aquelas decepções que a gente passa, às vezes, mesmo na adolescência. E minha irmã fez uma oração por mim e me apresentou e perguntou se eu queria que Jesus fizesse parte da minha vida, que ele ia, né, trazer paz ao meu coração. E eu disse sim. Naquele momento ela orou por mim, eu passei uma temporada na casa do meu irmão mais velho, né? E ali já me convidaram para passar, né, fazer parte da igreja. A Igreja Assembleia de Deus era uma igreja pequenininha na QNJ, né, Taguatinga, e ali foi quando tudo começou. E já fui logo para a turma do batismo, fui discipulado. Isso eu me converti em maio, em setembro foi o batismo, e desde então foi um tempo. Tenho só andado com Jesus e eu pergunto por que eu não fiz antes. Tá certo, muito bom, muito bom. E como é que o senhor veio parar aqui em Brasília? Isso foi nessa mesma época? Então, eu nasci aqui mesmo, né? Nasci em Taguatinga. O senhor nasceu aqui. Nasci em Só Taguatinga. os pais do senhor não que é... Que vieram do Ceará, chegaram na década de 70, né? No iniciozinho. E o meu irmão, que é mais velho do que eu, em seguida, ele nasceu em 71, né? Eu nasci em 78. E aí nós fomos criados ali em Taguatinga, né? Depois que eu me casei, né, com a Cristiane, e a gente passou uma temporada fora, né, no Goiás. A gente morou 1 ano no Goiás, em Jataí, e depois 6 meses em Altaraguai, que é no Mato Grosso. E aí nós retornamos para Brasília e aqui estamos. Ah, tá certo. Muito, muito bom. Bom, eu estava olhando aqui na biografia do senhor. O senhor como já disse, teólogo, né, formado em teologia, formado em direito e especialista em gestão pública, que é, inclusive, eu acho que parte da sua carreira profissional, né? E eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor consegue fazer uma mistura, como é que o senhor consegue aplicar, né? Pensando que o senhor é um pastor titular de uma igreja já há muito tempo, né? Um bom tempo, como é que o senhor consegue aplicar a nível daquilo que Deus tem colocado no seu coração dentro da gestão pública? Como é que a igreja consegue trazer redenção a essa área, que é uma área tão sofrida no Brasil, tão complicada? A gente vê que de tempo em tempos troca os políticos e sempre a bandeira principal, segurança pública, e a gente nunca consegue ver um avanço nesse sentido. O que o senhor tem a dizer para nós? Como que a igreja consegue? Eu já sou pastor há mais de 20 anos, né? Então, em 2010 eu assumi esse cargo, né? Então eu já tenho 14, vai fazer 14 anos que eu sou policial penal, estou no presídio, no sistema prisional do Distrito Federal. E todo mundo faz essa pergunta, né? Como é que pode ser pastor e ao mesmo tempo policial, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Mas eu acredito que assim, são portas que Deus abre para a experiência própria, como também para que a gente possa influenciar. Assim, a minha pergunta nem é no sentido de surpresa, é pelo contrário, é no sentido de saber, porque eu acho que é muito relevante. Uma das coisas que a gente nota, e é algo que nós falamos muito aqui no Novamente Cast, é sobre apagar a linha do sacro e do profano, aquela divisão que tem, não, eu tenho a minha vida mundana, ou minha vida secular, e eu tenho a minha vida na igreja. E a gente entende que o evangelho, ele traz uma integralidade, né? Em tudo aquilo que Deus tem me dado, ele é para ser compartilhado, é para ser trazer redenção ao mundo. Então a minha pergunta é mais nesse sentido: como a gente, dentro da experiência que o senhor tem hoje, como que a gente consegue, a igreja consegue levar a redenção ao mundo através dessa área da gestão? Então, eu acredito muito, a reforma protestante começa aí, né? Martim Lutero dizia que nós somos integrais. Ele não fazia essa distinção do que você faz no domingo na igreja, do que você faz durante a semana.
Eu não sei em que momento da igreja começou a se pensar dessa forma, né? Talvez no século passado, não sei, 2 séculos aí, mas queria trazer essa divisão, né? Hoje, na nossa igreja, nós não ensinamos dessa forma, porque nós cremos, como lá no início da reforma, que todo cristão é um ministro, ele é um enviado por Deus, né? O texto de Mateus 28, quando Jesus disse, ide e façam discípulos, né, de todas as nações, alguém disse já que a melhor tradução é, e indo, faça discípulos. Então, fazendo o que você tem que fazer, seja atuando no serviço público, ou como empreendedor, ou como autônomo, e indo, faça discípulos. E eu acredito que é uma área muito importante para nós influenciarmos, né? Acredito naquilo que a igreja já tem desenvolvido nessas últimas décadas, né? Os montes de influência da sociedade. E eu acredito que o governo, em específico a questão da segurança pública, é um lugar muito importante para a gente influenciar, né? Lá no presídio, por exemplo, a gente está trabalhando com vamos dizer assim, o último estágio do ser humano, quem sabe, né? São aqueles que a sociedade não quer, né? São aquelas pessoas que cometeram crimes ou cometeram um crime apenas, mas estão lá presas e elas uma hora vão voltar para a sociedade, né? Então, não existe prisão perpétua no Brasil e nem também pena de morte. Então, uma hora eles vão voltar para a sociedade. E é interessante também porque você, olhando para dentro da população prisional, você tem uma ideia da nação brasileira, porque é um reflexo. Sim, sim. Quem está lá dentro, né? Eu acho que foi Nelson Mandela que disse isso. Se você olhar para dentro do presídio, você vai conseguir entender a sociedade, onde é que essa sociedade está inserida, o que ela está fazendo. E isso foi uma coisa interessante que a gente conseguiu notar, por exemplo, em estatísticas, ainda não tem um oficial sobre isso, mas desses anos que eu estou trabalhando lá, é que eu acredito que em torno de 90% de quem está preso hoje no Brasil, ele não teve um bom relacionamento com seu pai. Uau. Não teve paternidade. Então ele viveu a orfandade em algum nível, ou não conheceu o pai de jeito nenhum, ou esse pai foi assassinado, ou esse pai abandonou, ou esse ausente, pai, né? Era ausente, né? Era aquele que só trazia ali as despesas, a comida e tal, ou ainda era um pai abusivo. Então, algum desses níveis aí de orfandade, eles estão inseridos, né? Ainda não tem. Há um colega da Polícia Federal, acho que de BH, delegado, ele estava fazendo esse trabalho, defendendo essa tese, né? Sobre a questão da orfandade como um fator determinante, né? Ou de muita influência. O reflexo dela, né? Para a criminalidade. Dela. Sim, sim. Né? E eu vi uma estatística, não sei se foi uma estatística, acho que em torno de uns 50% das pessoas que estão na cadeia são filhos de cristãos ou de crentes ou desviados, e isso é alto, isso é um percentual muito alto. Eu diria que é maior ainda, né? Porque se você hoje pegar a estatística de religião, a declaração de fé de pessoas que estão presas hoje no Brasil, em torno de 80% se declaram evangélicos. Você vai ter aí cristãos, você vai ter aí pelo menos uns 95% se declaram cristãos. Uau, isso é deprimente, é assustador e deprimente, é um dado Sim. assustador e deprimente. O senhor falou sobre os montes e eu acredito que a igreja tem acordado para algumas coisas nesse século, né? Cada reforma veio trazendo, né, agregando aquilo que já era originalmente, que tinha sido perdido, né? Então, a gente vê, é interessante, acho que muita gente não sabe, mas, por exemplo, Martim Lutero, na reforma de Martim Lutero, começa o sistema de ensino público, né? A partir da reforma protestante começa porque as pessoas não sabiam ler a Bíblia, e aí para aprenderem a Bíblia precisavam aprender a ler, não sabiam ler, então começa o sistema de ensino público. E a igreja ela vem trazendo restaurações para algumas áreas em algum tempo, e a gente tem notado que nesse tempo tem nascido
tem nascido iniciativas que eu acredito que nesse próximo tempo, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre avivamento, sobre novas gerações, e então eu acredito que a igreja vai, para os próximos anos, Deus está conduzindo a igreja para um tempo fora das paredes, onde nós estaremos mais nesses lugares para resgatar, trazer resgate, trazer restauração. Eu acredito muito nisso, pastor, que uma igreja viva, ela precisa trazer transformação social. Sim. Né? Esse é o papel da igreja, porque hoje no Brasil a maioria da população é cristã, né? Mas a gente vê que não há uma transformação positiva na sociedade. Então você tem mais violência, você tem mais problemas familiares, porque toda violência na sociedade, na verdade, ela começou em casa. A origem está na família. Seja pela a violência doméstica, seja pela orfandade, né? O abandono afetivo, né? Isso começa lá. A sociedade é o reflexo do que a família é. Por essa razão é que a igreja ela precisa se situar, fazer essa leitura. A igreja do século passado talvez olhou muito para dentro, né? E se esconder dentro dos templos, né? Quando minha mãe frequentava na década de 80, para entrar na igreja no culto de ceia, tinha que mostrar a carteirinha de membro. É verdade. Tinha um culto de ensino também que era privativo para membros, então não podia entrar. E assim, a igreja cresceu de forma muito grande no Brasil, mas traz esse viés assim de uma grande separação das amizades, das influências no mundo, né? Eu mesmo recebi muito isso no início da minha conversão, essa história de não sentar na roda dos escarnecedores. Então, você era instruído a fazer sua refeição fora, debaixo de uma árvore, algum lugar fora dos seus amigos, das pessoas que trabalham com você, para você não ser influenciado. E a se separar, né? A se separar do Sim. mundo, né? Eu também sou de origem, meus avós eram pastores na Assembleia de Deus, meus pais cresceram assim também a vida toda, e eu nasci, eu costumo brincar que só não nasci dentro da igreja, porque na hora não tinha culto, eu nasci de madrugada, já tinha acabado o culto, senão era ali mesmo que minha mãe tinha parido a gente ali. Mas assim... E a igreja afastou, né? Pelo menos na minha época, desencorajava a ir para a faculdade. Sim, né? Sim. Principalmente as federais, no caso da UNB no Brasília, porque se você fosse, você ia se desviar, você ia aprender a fumar maconha e essas coisas todas. Então, a igreja, ela trouxe esse afastamento da sociedade. E outra coisa que se pregava era que Jesus estava voltando. Jesus está voltando, então, não vai dar tempo de fazer. Para que você vai estudar? Eu me lembro de ver na minha... Eu era criança, né? Mas assim, eu vi vários jovens de uma época na nossa igreja pararam de estudar. Falei, não, Jesus vai voltar, então não tem porquê eu seguir os estudos. Então, existia realmente... Isso era muito Teve isso, né? Eu mesmo fui terminar minha faculdade, tinha 32 anos, né? Tinha parado de estudar, casei cedo, né? Casei com 17 anos. Uau! Minha esposa tinha 18 anos. Então, assim, essa influência. Foi bom, eu casaria de novo com a Cristiane, né? É a pessoa para a minha vida, mas como a gente já conversou, talvez a gente esperasse mais um tempo. Faltou essa mentoria. Sim. Faltou essa colaboração da igreja nessa formação de uma família já estruturada, né? E hoje mudou isso. Graças a Deus, a igreja hoje entende de uma forma diferente. Nós estamos, né, permeando todos os lugares da sociedade. Então, você tem hoje cristãos, né, como juízes, como promotores, como empresários, pessoas milionárias, bilionárias, como você tem professores, enfim, artistas, esportistas. Sim, a tempo, própria segurança pública também tem. Então, isso mudou e a gente precisa ocupar esse lugar com muita influência, a influência do Evangelho. Quando você falou assim, como é que a gente consegue integrar essa questão, né? A minha formação, né, especialista em gestão e política de segurança pública, uma das grandes ações públicas, né, que se aplica no mundo hoje de segurança pública é a polícia de proximidade, também conhecido como polícia comunitária, né? Em que se estabelece um pequeno perímetro da comunidade, e os policiais que ali fazem a segurança, eles são conhecidos de todos.
Então eles influenciam com os meninos jogando bola, eles influenciam na escola, eles influenciam no comércio, eles conseguem mapear quem é quem naquela sociedade. Uau, Né? interessante esse conceito. Esse é uma das maiores doutrinas atuais hoje da segurança pública. É claro que a polícia de combate ela é muito importante, tem o seu lugar, mas hoje tem se pensado muito nisso, somente de combate. Então, não existe ausência de poder. Então, se o Estado não entrar nas comunidades, nas favelas, alguém vai fazer esse papel. Né? A gente tem um exemplo aqui em Brasília, né? O Sol Nascente, Pôr do Sol, que foi considerada a maior favela da América Latina. Hoje não é mais, hoje é uma cidade satélite, tem administração, o Estado entrou, né? Entrou com urbanização, entrou com infraestrutura, então você tem água encanada, você tem esgoto, você tem serviço de internet, né? Algumas escolas, é claro que ainda falta muita coisa, mas o que a gente percebe é que a criminalidade não gosta disso. Então, quando o Estado entra, ele está mostrando presente, o que não acontece em outras regiões do Brasil, porque o Estado não consegue entrar, né? Não consegue habitar, não consegue haver transformação e vai fazer ali ações pontuais, né? E dá no que dá. Né? Sim. Não é eficaz. Então, por mais que ele ocupe, né, aquele espaço por algumas semanas, daqui a pouco vai retornar. Então, a população deixa de acreditar no poder estatal para acreditar nos poderes paralelos. Sim. E é aí que a igreja entra. Por que a igreja entra? Porque a igreja está inserida nessas comunidades. Né? Sim, sim. A igreja que mais cresceu no Brasil, a Assembleia de Deus, cresceu exatamente nas periferias, nas comunidades. Não só a Assembleia de Deus, as igrejas tradicionais pentecostais cresceram nesse ambiente. E é onde a igreja promove a transformação social. Porque você veja hoje, né, um dos maiores problemas que a gente tem de segurança pública é a violência doméstica. A famosa Maria da Penha, né, a lei. E você vê que o Estado tem uma lei, tem rigor, né, consegue mudar a pena, mas não diminui a estatística de mulheres que apanham e até são mortas dentro de casa por conta de que o Estado não vai conseguir colocar um policial dentro de cada casa. Sim. Deixa eu fazer um protesto aqui, pastor. Muito bom o que o senhor está falando. Muito bom, muito relevante. E vou fazer um protesto aqui. Esse ano, no começo do ano passado, na verdade, 2023, Deus colocou no meu coração uma indignação por ver tantas mulheres sendo assassinadas, tanto feminicídio, se não me engano, até o final do ano. Tiveram mais de 100 feminicídios aqui no Distrito Federal. Esse ano eu estava vendo, já tiveram quase 20. Nós estamos entrando em março, já tiveram quase 20. Todos os dias. Então, assim, me parece que há uma fúria do inferno para destruir mães, destruir famílias. E uma coisa que o senhor falou que eu acho muito relevante é dizer que não há espaço neutro. Da mesma forma, no reino físico, como no reino espiritual. Tem um pastor amigo que diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. E algo que eu até postei esses dias é dizendo que nos lugares onde a igreja não colocar o fogo do Espírito, o diabo vai queimar com o fogo do inferno. Então, assim, existe uma responsabilidade nós, igreja, de chegar nesses lugares. Mas não é de chegar nesses lugares com aquele, muitas vezes, com aquele legalismo ou com a religião, mas chegarmos com a transformação cultural através da presença de Jesus, através da presença da igreja, né? Levando, porque um pai que se converte, ele é mais amável, ele é mais dedicado à família, ele é mais dedicado à esposa, ele cuida melhor dos filhos, ele deixa de gastar o dinheiro com outras coisas e traz o dinheiro para dentro de casa. Então, isso naturalmente já traz uma transformação cultural, né? Muito grande, a transformação social muito grande. Então, eu acredito muito no que o senhor falou e acho que é o caminho para que a igreja, eu penso que, e até vou fazer uma pergunta para o senhor nesse sentido, mas eu penso que a igreja está trilhando num caminho em que, para os próximos anos, eu acho que nós sairemos muito dos templos. Eu acho que nós estaremos mais entranhados na sociedade. Eu penso na igreja do futuro como uma igreja que vai estar muito mais entranhada na sociedade do que uma igreja dentro dos templos, como até esse momento a gente ainda é, apesar das iniciativas.
Sim. A minha pergunta para o senhor é: o senhor acha que a gente... Porque a gente nota, pastor... eu falei para o senhor que estou escrevendo um livro chamado Geração Sem Limites, e dentro desse livro eu tenho colocado uma análise. Quando a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva sem mácula nem ruga, ele vem falando de uma mulher, vem falando de uma esposa. Jesus vem buscar, então, Jesus não vem buscar uma instituição, Jesus vem buscar uma pessoa. Então, a igreja, ela precisa ser vista como pessoa. Paulo Borges fala muito sobre isso. A igreja precisa ser vista como pessoa, não como instituição. Quando a gente começa a analisar a igreja como pessoa, você começa a ver a igreja vivendo algumas fases, como todas as pessoas vivem, desde que nascem. Fase do nascimento, a primeira infância, a segunda infância, pré-adolescência, adolescência. E algo que eu, dentro das análises que eu fiz, olhando a história da igreja, eu vi que nós vivemos em um período de um crescimento muito acelerado. Nós tivemos nos últimos 3 séculos os avivamentos de evangelismo, né? Então, lá, que começou com John Wesley e vários outros, né? Desde o século XVII, de 18 até o 21, nós vivemos esses avivamentos que fizeram a igreja ir muito longe. Então, a igreja esticou muito nesses últimos anos. Nós estamos na maior igreja de todos os tempos. Eu vi uma estatística que diz que há mais cristãos vivos hoje do que todos os demais que morreram em toda a história. Então, há mais crentes na terra hoje, esperando para ir para o céu, do que aqueles que já estão no céu. E isso mostra que a igreja cresceu muito a nível de número. Mas um caminho que nós não trilhamos, e eu penso que essa é a próxima temporada, que é um caminho de maturidade. Então, eu penso que a igreja está caminhando por um caminho de maturidade. Logo após um grande crescimento, a gente vê isso na adolescência acontecer, né? O cara estica, a gente falou sobre isso no último podcast aqui, a gente falou sobre isso. O cara estica, do dia para a noite você vê ele, caramba, o menino era desse tamanho, no outro dia já está maior que a gente. Mas ele não ganhou ainda o valor que é a maturidade. Então, a minha pergunta para o senhor é: o senhor acha que essa próxima temporada, esse próximo tempo, depois de todo esse crescimento, a gente vê, por exemplo, hoje nós estamos chegando a 50% quase da população brasileira, né? Então, nós estamos chegando a praticamente quase 50%. Mas a igreja não causou ainda aquele impacto na sociedade que a gente pensa que ela deveria causar. O senhor acredita que os próximos anos serão anos de maturidade, que a igreja está caminhando nesse sentido? A gente não só acredita, como ora por isso. Tem que acontecer isso. Tem que acontecer. Tem que ter essa conexão. Eu acredito que a igreja falhou muito porque a igreja deixou de lado o ensino, né? A educação familiar. Como é que seria isso, pastor? Eu acredito que nós nos preocupamos muito na performance do templo, né? Nós nos dedicamos muito aos ritos religiosos. Nós nos importamos muito com status, com aparência, e o cristianismo mesmo eficaz, que começa dentro de casa, sem máscara, porque dentro de casa a gente é o que é. Então, esse cristianismo começando de dentro de casa, ele é capaz de alcançar o mundo. Foi assim que começou. Se você olhar, né, o Evangelho, a anunciação de nosso Senhor Jesus Cristo começa em casa. O anjo foi até Maria, ela possivelmente estava em casa. Isso. Quando o anjo vai falar com José, José estava dormindo, foi um sonho, casa. Quando eles estão em família, né, começa em família. O plano de salvação de Deus para a humanidade começa na família. Estava ali José, Maria e Jesus. E é interessante porque ele começa em Gênesis, ele começa na família. Família. E em Jesus ele começa na família. E né? A família de Gênesis é o reflexo da família do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que se desenvolve, o que Deus tem para fazer, Deus faz em família. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E se a gente perde essa conexão, essa visão de que Deus está fazendo algo em família, nós começamos a achar que vamos fazer sozinhos. E não vamos fazer. Não tem como. Eu não consigo pastorear sem minha esposa hoje. E nós não conseguimos fazer sem as nossas filhas. A nossa família hoje é uma família pastoral. Todos estão inseridos, né, dentro das suas faixas etárias. A Beatriz, mais velha, tem 24 anos, já é psicóloga, já atua
né? Ela tem uma célula com adolescentes, então ela está ministrando aos adolescentes da igreja. A Juliana, que é a mais nova, vai fazer 16 anos agora em abril, atua também no Ministério de Artes, atua, né, dentro de também no mover profético. Então, se nós investirmos como igreja para que a igreja comece dentro das casas, em família, famílias estruturadas, nós conseguimos estabelecer um modelo. O mundo está ficando chato. O mundo está ficando chato com tantas ideologias, com tantas coisas, e vai chegar um momento em que as pessoas no mundo vão olhar e falar assim: eu estou com saudade de família, eu quero viver. E eles vão achar esse referencial aonde? Na igreja, porque quem é o guardião da educação familiar? É a igreja. O casamento começou lá no jardim, e o casamento é algo religioso, vem da cultura judaica, e hoje, né, nós passamos isso para o Estado e depois ficamos com o casamento religioso. Mas a igreja no Brasil, ela perdeu muito, porque se você hoje, você consegue elencar aí pastores que são especialistas em educação familiar, que pregam para casais no Brasil, talvez você não consiga lembrar de 5 nomes. Sim, é verdade, é verdade. Então, a igreja perdeu isso, a igreja se importou muito com os outros assuntos. Jesus está voltando, né, com o próprio evangelista que não pode parar, mas ele tem que ter um discipulado, né? A igreja vem inventando métodos e tantos métodos e vamos multiplicar e vai ser assim. E, na verdade, a igreja está fazendo uma reprodução em massa de pessoas vazias que não estão contribuindo com a expansão do reino de Deus na terra. Muito voltado para si mesmo, com guerras, né, problemas doutrinários, e você pode passar aí no feed do seu Instagram e olhar no seu YouTube que vai ter lá um monte de gente criticando a igreja, própria igreja criticando a igreja, ainda estão discutindo coisas elementares, que não deveríamos perder tempo com isso. E a raiz de todos os males está lá na família. Então, se você tem famílias estruturadas, você tem uma igreja estruturada e você tem uma sociedade estruturada. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a ordem das coisas, né? Começa em casa. E é interessante, pastor, só falar isso, porque assim, a gente que vem de uma tradição cristã, né? Eu que já, meus avós e meus pais, né, vivem em igreja desde então nasci inserido nesse contexto. E a gente via que até alguns anos há uma classe de ministros hoje na igreja que foram instruídos. E eu não quero culpar quem os instruiu, porque era a escola da época, era a forma que se entendia na época, mas que havia necessidade de sacrificar a família em função da igreja. Cometeram esse absurdo. E vou te contar, por exemplo, a minha família, o meu avô passou por isso. Meu avô tinha 11 filhos. 11 filhos convivia com o mínimo, às vezes um salário, muitas vezes nem isso. E tinha uma casa minúscula, quando chegava os congressos, ia todo mundo para casa dele, 40, 50 pessoas, tirava os meninos tudo, primeiro que já dormia numa cama só, era 11 dormindo umas 2, 3 camas, dividindo. Mas aí tirava todo mundo, aqueles meninos, levava todo mundo para dentro de casa, deixava os meninos sem comer, dava comida pro pessoal. Então, a vida toda eles viram os meus avós sacrificando tudo que tinham e entregando pelas pessoas. E mais do que isso, chega uma certa idade, a minha avó fica doente. A minha avó, por falta de assistência médica, minha avó falece com 42 anos de idade. Tudo isso gerou uma revolta nos irmãos do meu pai, que hoje poucos estão na igreja. Porque não conseguem, eles amam a Jesus, eles amam a Deus. Temem a Deus, mas não conseguem estar na igreja, porque foram feridos por isso. Porque ministros eram instruídos a sacrificar suas famílias e, em primeiro lugar, pastorear a igreja. Então, eu acredito muito que Deus tem levantado, pastor, uma geração diferente de ministros, de pastores, que tem exatamente esse entendimento, que a minha casa é a minha primeira igreja. Sim. E que eu preciso... É claro que
o apóstolo Paulo já falava isso lá em Timóteo, lá, né? Aquele que almeja o episcopado, já falando, tem que administrar bem a sua casa, mas a prática disso não trazia esse valor. E eu acredito que Deus tem restaurado esse valor, pastor. Porque o cristianismo, Edson, o cristianismo fora de casa, ele é maquiado. Ele pode ser maquiado. Sim. Você pode ter uma pinta de religioso fantástico, as pessoas aplaudir, puxar até o tapete para você. Mas o cristianismo da porta para dentro de casa, ele não tem como ser maquiado. É verdade. Então, é difícil, é sacrificial. Ele gera em nós uma responsabilidade. E quando você está falando isso aconteceu com milhares de pastores no Brasil hoje, milhares de filhos de pastores estão fora da igreja e fora da comunhão com Cristo por causa dessas coisas. Essa mágoa que tomou porque eles se sentiram preteridos em relação à igreja. Foi ensinado errado, né? O que a gente tem de entendimento, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, e em segundo lugar vem a nossa família. Depois vem o nosso chamado eclesiástico, né? Nossa missão de vida, nosso trabalho e as outras coisas vêm depois. Mas primeiro vem a família. Quando a gente tem isso dentro do nosso coração, a gente passa a focar no que realmente é importante. O senhor falou algo aqui, pastor, que é precioso sobre a comunidade, ou vamos dizer assim, o mundo, eles caminham em uma perda de valores que eu acredito, e eu estava lendo esses dias em Miqueias e também no livro de Isaías, e Deus me deu um entendimento em que o mundo vai caminhando na perda de valores e ao mesmo tempo nos descobrimentos e toda a parte tecnológica. E a Bíblia diz que Jesus é uma pedra, ele é a pedra de tropeço. Um momento eles vão tropeçar nessa pedra. Vai ter um momento que a comunidade, a sociedade vai tropeçar nessa pedra. Quando eles vão chegar num momento tão perdidos que eles vão começar a clamar desesperadamente pela igreja. E as únicas pessoas que vão ter a possibilidade de trazer esse resgate será a igreja. Então, eu tenho a impressão no meu espírito, e aí lá o livro tanto em Miqueias quanto em Isaías, ele diz que chegará um tempo em que no Monte Sião se buscará instrução no Monte Sião, e todas as nações virão ao Monte Sião. Então, quando a Bíblia fala de Monte Sião, sempre relaciona muito a igreja. Então, a gente entende que vai chegar um momento em que a igreja vai se tornar a referência para o mundo daquilo que Deus queria que o mundo fosse. Então, é muito importante tanto a igreja ser essa vanguarda, né, de guardar aquilo que a Bíblia ensina, sem perder esses valores. E aí o senhor falou muito sobre a questão de família, e eu acho muito precioso, muito precioso. Quando a gente olha, o começo de tudo foi família, o final de tudo é família. Agora Deus estará no meio deles, Ele será o seu Deus. Tudo. Então, o final de tudo é família, o começo é família. Então, é muito precioso tudo isso que o senhor está compartilhando. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui também, para o senhor compartilhar com a gente, assim. Dentro de tudo isso, o senhor está falando assim, como é que nasceu esse chamado, o chamado ministerial na sua vida? Como é que você veio se tornar um pastor? Então, né, da igreja que eu vim, a Assembleia de Deus, essa coisa do chamado, ela é, vamos dizer assim, intrínseca à própria conversão. Então, depois que você é batizado, logo você começa a atuar, você começa a ajudar, você começa a ser um voluntário na igreja, e dali você começa a ouvir, né, a própria voz de Deus. Você começa a criar um amor pelas pessoas, né? Porque a gente só serve na igreja porque a gente ama pessoas. E quando você tem esse amor, né, Deus vai ministrando o seu coração, e ao mesmo tempo que você vai sendo preparado, né? Salomão diz que assim como o ferro afia o ferro, né, assim é o homem o seu companheiro. À medida que a gente está trabalhando, atuando na igreja, Paulo fala que nós vamos aperfeiçoando um ao outro, nós estamos edificando um ao outro. Então o chamado nasce daí. Né, várias palavras proféticas que eu ouvi, né, inclusive palavras que diziam que eu fui chamado, escolhido ainda no ventre da minha mãe, né, essa coisa toda, e isso fez muito sentido para mim, né,
dado a história, minha mãe, quando estava já no último mês de gestação, na minha gestação, né? O último mês ela foi comprar leite, né, numa padaria próxima e tinha um matagal perto e ela foi atacada por um cachorro. Ela estava de 8 para 9 meses. Uau. E ela conta que esse cachorro só largou as pernas dela quando ele cansou de morder. Ela perdeu muito sangue, estava ali, ficou um bom tempo e não tinha ninguém para socorrer. Então, quando eu ouvi essas palavras proféticas, né, falando sobre isso, de que Deus havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, isso fez muito sentido, né? Esse ataque, o fato da minha mãe já ter engravidado, já quase na menopausa, né, já é outro fator. Sim, né? sim. Então, muitas coisas aconteceram nesse percurso e fizeram sentido para a minha vida e me trouxe um convencimento de que, de fato, Deus já tinha preparado tudo lá atrás. né? E quando a gente fala de família, eu vejo isso, o papel fundamental da minha mãe de estar orando. A imagem que eu tenho da minha mãe, ela já faleceu em 2013, meu pai faleceu em 2012. A imagem que eu tenho da minha mãe sempre é de orando. Porque mamãe não podia ir à igreja, mas enquanto ela lavava a roupa, estava orando. Orava por cada um dos filhos, orava pelo marido, ia para o fogão da mesma forma. Então, eu não vejo minha mãe, não tenho outra imagem dela a não ser orando, intercedendo e clamando. né? A outra, no final do dia, ela abrindo a Bíblia na mesa e tentando ler, analfabeta. E ela ainda aprendeu a ler muita coisa através da leitura bíblica. Não sabia explicar, mas lia para a gente. E liberava sempre palavras de bênção, sempre. Minha mãe nunca disse uma palavra que fosse desmotivadora ou uma palavra de maldição, nenhuma. Eu não recordo de nenhum momento desse da minha vida. Até nos momentos difíceis, bravo, achando que não ia dar certo, minha mãe sempre tinha uma palavra de bênção, né? Acalmava, ela era muito tranquila, mansa, e ela dizia, vai dar certo, Deus está cuidando de tudo. E como? Eu não sei, mas Deus está cuidando de tudo e vai dar certo. né? Então, isso trouxe para a gente, isso traz uma grande intercessora. Então, começou em casa. Quando a gente tem essa intercessão, os ministérios dentro de casa, a gente leva para fora. Então, a oração começa dentro de casa. né? Mulheres que oram, homens que oram a Deus. Momento de compartilhar, de ministrar um ao outro, de ensinar, de perguntar, né, de praticar a fé. Começa em casa, né? A mesa, tudo está ligado à mesa. né? Sim. E isso vai para fora. Tudo que Jesus fez com seus discípulos também foi à mesa. A maioria dos encontros de discipulado sempre foi em casa, à mesa. E isso vai para o mundo. O mundo precisa disso, dessa conexão, dessa comunhão, dessa confiança, esse ambiente propício para a palavra de Deus crescer. Eu vejo que a palavra de Deus não cresce mais porque ela não está encontrando o ambiente adequado, a terra adequada. E para ela crescer, ela precisa ter conexão, pessoas, amizades. A palavra de Deus vai crescer com amizades, com confiança, com momentos como esse. Por isso que eu não me desvinculo de amigos que ainda não são cristãos. Sento com eles, né? É o papel, é outra coisa que a gente falou no início sobre trabalhar fora. Eu não sou pastor integral, então eu tenho o meu trabalho também, e lá eu tenho os meus amigos, né? Pessoas da minha convivência que ainda não são cristãos, mas que nós conseguimos andar juntos com muito respeito e a gente consegue influenciar, né? Às vezes aconselhar, uma oração, falar sobre casamento, falar sobre criação de filhos. E isso muda tudo, porque o que eu faço com eles talvez não faria, porque eles não vão a uma igreja, eles não entram na igreja. Mas como eu estou lá com eles, eles se sentem pastoreados. Eles dizem, você é meu pastor. Sim. E só falando sobre família e sobre tudo isso, tá me vindo aqui ao coração, Josué, um dado momento da vida dele, Josué se levanta e fala assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha família, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor. Isso é forte quando Josué propõe no coração entre ele e a família dele. Mas algo aconteceu nesse meio tempo e as próximas gerações, porque o livro de Juízes, e o senhor gosta muito de falar sobre isso, eu queria muito que o senhor compartilhasse um pouco sobre isso com a gente, mas o livro de Juízes ele começa
dizendo que depois que morreu aquela geração de Josué e os seus líderes, se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus e não conhecia os seus grandes feitos. E essa geração se perdeu exatamente por não conhecer a Deus. Aonde se perdeu? E qual é o risco que nós, igreja do século 21, temos de perder as novas gerações? Eu acredito que foi o foco em gente. Eles perderam o foco em gente. Porque se você notar, naquele momento que Josué está fazendo o seu discurso, capítulo 22, 23, eles estão fazendo um inventário. Eles estão fatiando ali o que é de cada um. Caleb até se apresenta e fala, eu quero a minha parte. Então, nesse momento, eles estão pressionando Josué, que era o líder da nação, e cada um tinha que receber a sua escritura do seu terreno, a sua parte, para colocar a sua tribo. Então, eles perderam o foco de pessoas, perderam o foco de Deus, porque agora eles começam a focar na terra. A ambição, aquilo que eles viram, né? Toda aquela fartura, o tamanho dos cachos de uva, tudo aquilo que eles estavam vendo diante deles agora, eles acharam que ali era o ponto final da vida deles. A prosperidade engoliu eles, então. Sim. A igreja hoje, né? As pessoas hoje procuram a igreja geralmente para poder ter sucesso financeiro. Isso se parece, essa é a minha pergunta, essa realidade, pastor, de hoje, ela se aplica para nós? De hoje, como na época de Jesus, as pessoas ligavam a fé, o cristianismo, o relacionamento com Deus, ele era conectado diretamente, ligado diretamente ao sucesso financeiro. E as pessoas têm essa mentalidade, então a maioria das pessoas hoje vão à igreja porque elas querem uma bênção, elas querem uma vitória, elas fazem campanha por uma porta de emprego, por isso, por aquilo outro, por um carro, e elas estão correndo atrás disso o tempo todo. Porque no final das contas elas vão dizer assim, mas eu quero uma vida melhor, eu quero um salário melhor, porque eu quero cuidar melhor da minha família. Elas acham que ganhando mais dinheiro elas serão capazes de cuidar melhor da sua família. Isso é um engano, porque você cuida da sua família com conexão do coração, não tem a ver com riqueza. Não tem a ver com riqueza, porque a família pobre ela consegue se estruturar ali, dividir o pão, o pouco que eles têm, e consegue se tornar uma família abundante. O exemplo disso é Maria, José e Jesus. Eles crescem num ambiente de pobreza. E deu no que deu. Por que nós achamos que nós temos que morar num palácio para poder criar melhor os nossos filhos? Não é assim que funciona. Nós criamos os nossos filhos dentro da nossa casa e os enviamos para a Babilônia, porque foi para lá que Daniel foi e os seus 3 amigos. E eles não tinham templo. E tem algo eles não tinham pastor, eles não tinham profeta eles tinham, né? O Ezequiel está ali, né? Aquela turma está ali, mas não estavam mentoreando, eles não tinham célula para frequentar, eles foram criados e Deus estava tão estruturado dentro deles, a fé deles, que eles foram capazes de servir a Deus em um ambiente hostil. Agora, olha que coisa interessante, falou sobre Babilônia. O que acontece na Babilônia? A primeira coisa que acontece com eles quando eles chegam na Babilônia? Eles são castrados. A Babilônia oferece o status, a Babilônia oferece o recurso financeiro, a Babilônia oferece o sucesso financeiro, mas ela castra todos eles. Sim. São líderes inférteis que não têm gerações. E o que aconteceu, voltando lá em Josué, eles perderam isso. Então você vê, quando a gente lê o capítulo 24, versículo 15, se eu não me engano, 14 ou 15 de Josué, que ele faz aquele grande discurso dele, e que a gente até pegou esse versículo e colocou, né, como adesivo no carro, colocou na placa da casa, tem um quadro na casa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma afirmação poderosa, é uma resolução muito significativa, sim, mas olha o contexto que Josué aplica isso. O que Josué está fazendo ali? Ele está liberando a nação de Israel a fazer o que eles quiserem. Uau. Contanto que eles não contassem com o apoio dele, porque ele ia se
recuar. Tipo, lavando as mãos, né? Ele ia ficar somente por conta da sua família. O que Josué está fazendo? Ele está entregando a liderança da nação. Então, a partir dali virou aquela anarquia. Entra o livro de Juízes, quando Josué morre, ele já não era mais o líder, ele tinha entregado. Então, eles não estavam mais preocupados em estabelecer o culto a Deus, eles não estavam preocupados em escrever, eles não estavam preocupados em criar as memórias, porque veja, quando o texto que você leu, que você citou aí, de que se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem sabia dos seus grandes feitos, parece uma coisa impossível. Como isso aconteceu? Porque aquela nação, aquelas pessoas não tinham internet, eles não tinham livros, a comunicação era feita dentro de casa, a comunicação era feita no boca a boca. Voltou de novo para a família, né? Tudo. Então, assim, houve uma interrupção nisso. Não se falava mais em Deus, não se falava mais do propósito de Deus, não se falava mais das promessas de Deus. Ninguém sabia mais quem era Abraão, ninguém sabia mais quem era Jacó, ninguém sabia mais quem era José. Por quê? Porque eles estavam focados em outras coisas, em terra agora. Porque as tribos, os líderes das tribos estavam recebendo a porção da tribo. Mas e agora dentro da tribo. Não se parece em nada com o que a gente está vivendo agora. E dentro da tribo, eles estavam agora dividindo o seu espaço. E aí você vai ver assim, a tribo de Levi não podia receber herança nenhuma. Eles eram responsáveis pelo culto. E por que a tribo de Levi não estava também empenhada em ensinar sobre Deus? Eles perderam-se nisso. Então, por mais que eles não tinham uma escritura pública do terreno deles, eles estavam envolvidos nessa ganância, nessa loucura de terra, terra, terra. Então, o que vai mudando o povo de Deus é que lá em Josué eles estavam muito focados em terra, em fazenda, e depois em templos, né? E isso inunda e chega até hoje. Então a igreja está muito fechada em sua instituição, em defender a sua placa, em fazer do seu jeito, mas a prática mesmo não está atuando. E isso a igreja se perdeu nisso. Uhum. E aí você vai ver que no livro de Juízes não se levanta mais líderes. Os líderes são temporários, eles são nomeados ali na marra, né? O próprio Gideão, chamado por Deus, Deus faz aquele milagre todo e liberta Israel de novo, Israel se torna liberto, pronto para tocar a sua vida, e aí fala assim, então você vai nos liderar? Ele, não, foi só aquele momento, meu compromisso foi só até aqui. E ele abre mão. Então, aquilo que você falou, né? Quando a igreja se cala, o diabo grita. Uhum. Edwin Collins fala sobre isso. Quando o homem se cala, o diabo começa a gritar. Então, a nossa omissão em não ensinar, a nossa omissão em não decidir as coisas, em não liderar, vai trazendo essa falta de estrutura familiar. Tudo isso começou conosco, homens. A nossa falta de postura como líderes e representantes de Deus dentro da nossa casa trouxe esse desajuste, né? Mas eu acredito, Deus está restaurando tudo isso. Então, como você falou, a igreja é o referencial de família, a igreja é o guardião. Ninguém vai aprender sobre família a não ser com a igreja. É essa configuração, a coisa mais simples do mundo e que precisa ser investido. Sim, as igrejas, os pastores precisam investir urgentemente na formação, na educação familiar. E aí, pegando esse gancho, a gente nota o seguinte, pastor. Nos últimos 20 anos, houve uma mudança muito grande na forma de vida na Terra. Se a gente pega dos anos 60, 70, 80, 90, o mundo mudou durante esse período, mas a mudança não afetava diretamente a vida das pessoas, como afetou nos anos 2000. Então, do ano 2000, quando surgiu com o surgimento do computador e da internet, o mundo virou de cabeça para baixo. A forma de viver mudou completamente. E uma das coisas que a gente tem notado, e aí sobre isso eu tenho falado muito, sobre esse medo de viver exatamente o que viveu o período entre Josué e o livro de Juízes ali. Esse período, porque as igrejas estão tendo muita dificuldade em lidar com as novas gerações. Essa nova geração,
é uma geração ela vem com muito diferente, com muita coisa diferente. E a conexão se tornou muito difícil. Então, por exemplo, isso aumentou muito no pós-pandemia. A gente tem visto hoje, a nossa denominação é uma denominação de mais de 100 anos, e então a gente tem visto muitos pastores maiores, pastores já mais velhos. E esses pastores estão tendo muita dificuldade de pastorear as novas gerações que estão chegando. Então está um hiato, aquilo que eles dizem não está sendo entendido por essa nova geração, ou muitas igrejas estão fechando, ou muitos pastores estão vivendo num nível de frustração e querendo entregar suas igrejas porque não conseguem essa conexão. O que o senhor vê sobre isso? Assim, o que nós precisamos como igreja para que a gente não perca a próxima geração, pastor? O fato é que o nosso Deus é um Deus de gerações, né? Todo tempo na Bíblia você vai ler que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Para cada uma dessas gerações, Deus atuou, e de forma diferente. Cada um desses homens, ele teve um período da sua vida, sua experiência com Deus, e todos eles foram diferentes. Começa com Abraão, que ouve a voz de Deus, ele sozinho ouviu a voz de Deus e sai da sua terra e vai em rumo a conhecer esse Deus e a cumprir o seu propósito. Nesse percurso ele já era rico, ele tinha riqueza e ele vai crescendo. Abraão é um cara que entende disso porque ele não tinha filho, mas ele queria fazer com que o seu sobrinho se tornasse seu filho. Ele entendia o poder de passar o bastão para a próxima geração. E infelizmente não deu certo com Ló. Não era o propósito. Sim, claro. Deus promete para ele um filho, e vem esse filho Isaac. E a gente vê que Isaac, ele passa por algumas coisas bem parecidas com o que passou o seu pai, né? Então, a fome, Abraão passou por esse tempo de fome, de escassez, Isaac passou por isso. Abraão foi tentado a sair da terra, da rota que Deus deu para ele, para ir para o Egito, e lá deu problema. E da mesma forma, quando isso foi acontecer com Isaac, Deus já anteveio e falou assim: não desça para o Egito, vá para Gerar, a terra dos filisteus, e lá se vire, procure se estabelecer naquela terra. Então, ele agora tem uma trajetória diferente, ele vai para a terra dos filisteus, não tinha nada a ver com Deus dele. E mesmo assim ele obedece a Deus e lá ele começa então a se estabelecer. A Bíblia diz que ele plantou e no mesmo ano colheu e foi 100 vezes mais. Então ele se tornou um homem de negócios. Isaac se tornou mais rico do que Abraão. E daqui a pouco ele tem apenas 2 filhos, os gêmeos estavam lá. E Jacó se torna o seu herdeiro, aquele que recebe a bênção. O processo de chamada de Jacó era diferente, porque enquanto Isaac foi criado na escola dominical, recebeu todas as instruções de Abraão, estava ali certinho, uma vida pacífica, tranquilo, prosperando os seus negócios, né? Segurança, é o cara da estabilidade. Jacó não era esse cara. Jacó já começa a vida correndo dos outros, alguém queria matar ele vai para a terra de Labão, lá se casa, né? Batalha para poder, trabalha 7 anos, recebe a primeira esposa enganada, depois tem que trabalhar mais 7 anos, são 14 anos. O que diz isso? É muita batalha, né? Percebe que Jacó já era a geração que era movida por uma causa? O verdade. Bicho é desafiado. É verdade. Abraão não tinha isso, Isaac não teve isso, mas Jacó já se move no deserto com a causa. E é o cara o seguinte, que tem na mão um cajado, um pouco de azeite, e era a única coisa que ele tinha, a roupa do corpo. E ele faz uma oração, um voto a Deus. Deus, se tu for comigo e eu for e eu voltar em paz, me abençoares, eu te darei o dízimo de todas as coisas. É o cara do desafio, é uma geração que ama o desafio e ele tem essa experiência com Deus, uma experiência que o pai dele não teve, o avô não teve, porque agora ele estava vendo agora uma ligação direta, uma escada que descia, ligava a terra no céu, nenhum dos outros viu. É verdade. Isaac não teve nenhuma experiência sobrenatural, Abraão ainda teve, né? As teofanias. Alguns defendem que o próprio Jesus sentou à mesa com Abraão para comer, os anjos,
Mas Isaac não vive isso, porque é uma geração de estabilidade. Mas Jacó já é uma geração que tem que sair de casa correndo, salvar a própria vida e trabalhar para os outros por causa de uma causa. E ele estabelece uma causa. Ele estava trabalhando ali, não era por comida, não. Ele estava trabalhando para casar com a mulher, a sua paixão. E Deus o abençoe. Ele sai dali e daqui a pouco vem José. E José é outro tipo de geração, cara. É a geração mimada. Parece, não, com a nossa vida, é a geração mimada, né? As pessoas ficam criticando a geração de hoje, essa geração Nutella, essa geração mimimi. Você vai ver que todas as gerações estão criticando a geração passada e a próxima. Nosso modelo é esse. Então, se a gente parar de criticar essa geração, parar de amaldiçoar, parar de ridicularizar, porque isso vai tirando a conexão. À medida em que eu não honro a geração passada, eu não consigo me estabelecer uma conexão com eles, porque eu preciso receber da geração passada a unção, a sabedoria, a experiência. A autoridade está na mão a deles. mentoria. A autoridade. Tem algo que está na geração passada que eu preciso receber, e eu só vou receber se eu estabelecer uma honra, um respeito com eles. Agora, a próxima geração, os nossos filhos, nós precisamos estabelecer, porque se nós não estabelecemos essa conexão, eles vão também perder aquilo que nós carregamos. Então, se eu não entendo como funciona a cabeça de quem já passou e de quem está diante de mim, eu não consigo estabelecer conexão. Não tem conexão. E a igreja, ela precisa entender isso, né? Abraão é a geração do contador de história, não é? Abraão é o patriarca que conta história. E Isaac é o cara que sustenta a igreja, é o empreendedor que financia todos os projetos da igreja. Ele tem dinheiro, mas ele não sai de casa, ele também não tem experiências sobrenaturais com Deus. Jacó já é o cara que está, né, nessa fronteira, saindo da estabilidade para poder empreender algo grande e viver movido pelas causas, por uma razão, por propósito. E depois de Jacó vem outro cara mais extraordinário, que é o cara que vai sair de casa e vai conquistar o mundo. Sim. É o cara internacional que é José. A igreja precisa entender que tem que ter essas fases. Nós temos que ter na igreja o contador de história, aquele presbítero, aquele pastor que vai contar em 1900 e tudo, quando eu me converti. Precisa se honrar. Precisa se honrar com quem está hoje atuando na estabilidade. E precisa entender que agora estão surgindo aqueles que vivem movidos por causa. Eles não são movidos por salário. Essa geração não está nem aí para a estabilidade. Sim. Você viu, eu te falei na hora do almoço que juízes do Tribunal do Distrito Federal, já pelo menos uns 4 deles, dessa geração, eles já pediram desligamento, eles não querem mais ser juízes. Agora, você vê, quanto que esses caras sofreram para poder passar nesse concurso difícil e agora estão dizendo, não é isso, eu não estou me sentindo bem, não é isso que eu quero para a minha vida, eu estou saindo, o que você vai fazer? Não, vou ser influencer, vou atuar na internet, vou abrir minha escola, vou dar aula. Olha que coisa interessante, a Bíblia fala que Deus é o Deus de ontem, do hoje. Então, Deus é o Deus das gerações, de todas as gerações. E o dia que a gente estava conversando, há pouco tempo atrás, o senhor me falou algo, e isso me marcou muito. O senhor me disse o seguinte, falei, Edson, o que Satanás identificou nessa nova geração que ele tem colocado que ele tem gastado tanto, investido tanto neles para destruí-los, e que nós, igreja, ainda não identificamos? Não sei se o senhor sabe, eu não sei se eu falei para o senhor, mas isso entrou no meu livro. Isso entrou no meu livro. Porque isso é tão profundo, pastor, tão profundo, porque é o seguinte, por exemplo, eu estava analisando, vamos lá, quando nasce Moisés, o diabo, antes de Moisés nascer, ele já identifica que havia um mover profético de libertação. Sim. E ele vai lá e tenta destruir. Então ele investe muito em destruir aquela geração, porque ele sabia que algo muito precioso estava nascendo. Aí passa-se os anos. Jesus. Da mesma forma. Da mesma forma. A mesma coisa acontece. E nós temos visto agora o diabo investindo em destruir essa geração. Eu estava
acho que eu compartilhei isso aqui no podcast passado. Eu estava esses dias em uma cidade ministrando e uma criança de 13 anos, uma menina de 13 anos de idade, uma criança, não tem nem corpo ainda, pastor, de adulto, não tem. Chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso falar com você. E eu sentei com ela e ela começou a falar, falou: eu já tem vários anos que eu sou viciada em pornografia. Uma menina, uma criança de 13 anos de idade. E eu comecei a olhar para aquela menina e falei assim: gente, em qual momento da vida dessa menina ela teve acesso a isso? Em qual momento? Ela não teve nem tempo para poder ter acesso a algo que se tornou um vício. E ela estava compartilhando que durante um evento que nós fizemos nesse local, no último ano, Deus libertou ela e ela estava chorando, muito emocionada com tudo que estava acontecendo na vida dela. E eu comecei a ver e a pensar: o que tem essa geração de tanto valor e que nós ainda não percebemos, pastor? E que o diabo está investindo tão profundamente na vida dela. Nosso papel como igreja, como pastores, né? É preparar a próxima geração. Agora, como é que você prepara uma geração se você não sabe quais são os inimigos dela? O que elas estão carregando? Qual é o legado que essa geração traz? O que elas estão recebendo de Deus, já receberam de Deus e que vai ser muito precioso para a geração delas? E quais as perguntas, né? Quais as dores do coração dessa geração? Sim. Uma das coisas que Deus falou comigo quando eu comecei a lidar com as novas gerações, Deus me disse muito fortemente, disse: Edson, para de responder perguntas que ninguém está fazendo. Para de fazer perguntas que não fazem sentido, que ninguém quer saber a resposta. Ou para de responder o que ninguém está perguntando. Né? Então, assim, a gente precisa entender quais são as perguntas que eles estão fazendo. Porque a liberação para o destino profético, ele não parte da flecha, ele parte do arqueiro que está lançando a flecha. Uau. Então, assim, não espere que a flecha saiba o destino, que ela não sabe. Muito forte. Então, assim, essa geração, nós podemos entender, ter certeza que eles não sabem o que eles carregam, eles não sabem qual é o destino, qual é o impacto que eles vão provocar no mundo, porque eles são a flecha somente. Flecha. Nós que temos as flechas na nossa aljava, nós é que vamos dar o destino. Então, a leitura que nós precisamos fazer hoje é para onde é que o mundo está caminhando, quais são as demandas, quais são os inimigos. Óbvio, quem pode dizer assim: o inimigo é o mesmo, Satanás, certo? O propósito deles, a obra de Satanás são três desde o início: sim, matar, roubar e destruir. Mas e a forma? Como é que ele está fazendo isso E hoje, o que ele está tentando destruir? Qual é o objeto agora que ele está mirando? Então, a conexão que nós fazemos, né, nessas três gerações, você tem que conectar com três gerações. Aqui, antes de nós, os nossos pais, a nossa e a próxima. É a nossa obrigação. Então, não tem como fluir se eu não me conectar lá atrás. E às vezes a igreja perdeu isso, né? A desonra faz com que a gente perca os nossos referenciais lá, né? Perca, porque você citou, filhos de pastores estão magoados, ele perdeu a conexão com o pai dele, não conseguiu entender o propósito da vida do pai, ele culpa o pai pela vida que ele tem hoje, ele culpa a igreja pelo que a igreja fez com o pai dele, né? Então ele se perdeu dessa geração, você vê que perdeu, houve uma perda muito grande. Por que os avivamentos, né, da história que você citou, eles sempre param na morte do avivalista? Eu ia fazer a mesma pergunta para o senhor. Porque eles não têm filhos. Pois é, o senhor acredita que, então, um dos nossos problemas hoje seja que nós estamos tentando, no intuito de segurar algo que nós não queremos passar para a próxima geração, segurar a espada na nossa mão, por exemplo, que eu sempre tenho falado muito nós somos melhores. Sim. Nós somos os bons. Exato. Primeiro, olha, presta atenção nisso. Nós somos os bons. Por que há uma estrutura de orgulho dentro de nós? Porque nós somos melhores do que a geração passada.
A nossa geração, se considera melhor do que a passada, porque nós conseguimos olhar para trás e ver os erros, os pecados da nossa geração, mas nós não conseguimos honrar o que Deus fez na vida deles. Nós estamos focados nos pecados, nas falhas, nas mágoas. Nós estamos magoados com a geração passada. Agora, nós somos tão bons, que nós não conseguimos enxergar que a próxima geração será melhor do que nós. A gente acha que é melhor do que eles. A gente cria, né, o dique, aquela estrutura de segurar o movimento das águas, porque nós achamos que estamos com a bola e que nós vamos dominar o mundo, mas não funciona dessa forma. Pastor, algo que tem aqui, um dos meus capítulos aqui no meu livro é Migração Multigeracional. E é muito interessante o princípio de migração multigeracional. Porque Deus é lindo e perfeito no que faz. Na natureza, existem alguns animais que trabalham com migração de lugares, né? Então, na época do inverno, eles estão no lugar, no verão estão em um lugar, quando começa a esfriar naquele lugar, eles vão para outro lugar para fugir do inverno, ou vice-versa, às vezes fugindo do verão. Então, existem as borboletas, uma borboleta que borboleta senhora é o nome dela. E essa borboleta, ela faz uma migração incrível. Ela sai da África, do deserto do Saara, e ela migra para o Polo Sul, Polo Norte, perdão. Então ela faz essa migração, mais ou menos assim, do Canadá, entre o deserto do Saara e o Canadá. Agora, eles levam 3 meses para fazer essa migração. E são milhares e milhares e milhares de quilômetros. Porém, cada borboleta vive apenas 10 dias. Então, existe um princípio de migração multigeracional. Algumas borboletas saem do deserto do Saara e 10 gerações depois, outras borboletas chegam. Então, no meio do caminho, uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração é o reino de Deus trabalha por migração multigeracional. Alguém começou a caminhada, só que ele vai morrer no caminho. Ele sabe que vai morrer. Agora, qual é, o mais interessante é qual é o objetivo daquela borboleta. Ela só tem 2 objetivos. Primeiro, ela corre aqueles dias o máximo que ela consegue. Ela chega no lugar próximo da época da morte dela, ela precisa reproduzir antes da morte. Então, naquele lugar, ela para, reproduz, e depois que ela reproduz, aquela nova geração recomeça, e no período de 3 meses, ao final de 10 gerações, aquela última geração alcança esse lugar. Algo que me chama muita atenção é que quando Josué leva o povo a atravessar o Rio Jordão, e quando eles estão entrando na Terra Prometida, logo depois de 40 anos parados no deserto, aguardando, e aí Josué escolhe 12 pessoas, um de cada tribo, e fala assim, olha, vocês vão voltar comigo. Cara, eu fiquei imaginando, pastor, depois de 40 anos eu esperando para entrar na terra, meu pai já morreu nessa terra, agora, na hora que eu vou entrar, aí você fala comigo, não, peraí, você vai voltar. Voltar para onde? Para o meio do Rio Jordão. E o que nós vamos fazer no Rio Jordão? Nós vamos levantar um altar. E esse altar vai ser um referencial para as novas gerações, para lembrar do que aconteceu, dos grandes feitos, porque na hora que eles se esquecerem, na hora que a água baixar, eles vão ver esse altar e vão lembrar que um dia o povo passou e vão lembrar o que Deus fez. Então, o que eu vejo é que a nossa geração, talvez, e aí vai a minha pergunta para o senhor acha que nós, a geração presente, não estamos tendo coragem para voltar para o meio do Jordão e erguer esse altar para que a nova geração... Sim, nós perdemos essa conexão. Então, o orgulho nos afastou, quebrou essa conexão. E aí vem a palavra profética, né? No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, que Deus ia levantar um profeta que ia conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não fosse destruída. Então, assim, a boa parte das destruições, né, a destruição parcial que nós enfrentamos tem a ver com essa falta de conexão. Esses interrompimentos. Então, os avivalistas, né, o avivamento morre quando o avivalista morreu. Os filhos não conseguem ser gerados, preparados para levarem com mais intensidade aquilo que foi colocado na vida deles. Por quê? Você vê que Elias, ele cumpre esse papel. Elias, ele passa por um momento de depressão difícil, acha que ele está sozinho e tudo, daqui a pouco Deus fala assim, não, está sozinho não, cara, tem mais 7.000 aí. Mas Deus não vai investir nos 7.000. Sim. Deus fala para ele, você vai lá, vai ungir um rei Israel, vai ungir o rei da Síria e você vai ungir Eliseu como seu sucessor.
Quando Elias vai lá e chama Eliseu, imediatamente ele já se despede dos seus pais e segue Elias. E Elias vem preparando ele, porque ele diz: você fica colado em mim, porque o Senhor vai me tomar. Fica colado, presta atenção. Presta atenção. Se você viver, subir. Então, assim, a geração, nós precisamos trazer os filhos para perto de nós e dizer: cara, Deus vai me levar. Você tem que estar colado em mim. Você tem que receber o que Deus colocou na minha vida, que é transferível, porque tem coisa que não é transferível. Você tem que estar atento a isso. E Eliseu estava colado, e ele passa por essa tentação. Quando os dois atravessam o Rio Jordão, a galera vem e fala assim: olha, você está sabendo o que vai acontecer, né? Você está sabendo. E começa a azucrinar a ideia dele. E ele então falou: eu não quero falar sobre isso. E eles passam, e daqui a pouco Deus toma. E ele já tinha pedido, né? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Uma geração que se conecta à geração passada, ela vai receber sempre em dobro daquilo que a outra geração teve. Uau. E você vai ver que Eliseu foi capaz de realizar muito mais milagres do que o seu pai Elias. Está registrado exatamente o dobro. Na Sim. Bíblia está registrado exatamente o dobro, né? E ele chama Elias de pai. Sim. Olha essa conexão de geração. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel, enfim. E agora você vê que Eliseu, ele já não consegue estabelecer vínculo. O mesmo vínculo que... Porque Elias estabelece, mas Eliseu não consegue estabelecer. Ele não consegue criar o mesmo vínculo de paternidade entre ele e a próxima geração. E Geazi. Dele. Por que ele não consegue? Porque quando Geazi comete um erro, comete um pecado, ele não teve a paciência como um pai de trazer Geazi para dentro de casa e disciplinar, ensinar para ele o correto. Imediatamente o que ele faz? Ele amaldiçoa o seu servo. Disse: a lepra que estava em Naamã passe para você e para suas gerações. Então, ele não teve a paciência de pai para poder ensinar e corrigir. Como também ele desistiu dos outros. Ele não teve. Ele tinha uma escola de profetas e agora ele está sozinho. E ele leva toda essa unção, tudo que ele tinha, a carga dobrada que ele tinha recebido da geração passada, ele leva para o túmulo. A resposta está lá. Anos depois, uma guerra, um soldado cai morto no seu túmulo e bate nos ossos de Eliseu e o cara então é ressuscitado imediatamente. Então, tem muita gente da nossa geração que vai levar para o túmulo toda a sua carga, toda a sua bagagem espiritual, toda a sua bagagem de sabedoria, de experiências com Deus, de fé, porque não está encontrando os seus filhos para passar essa capa. E a gente vai ver que isso, né, essa coisa da passar a capa tem uma representação muito forte, porque você olha na última carta que Paulo escreve a Timóteo, ele pede para Timóteo trazer a sua capa, né? Possivelmente também os seus livros lá, os seus pergaminhos, pede para trazer tudo. Por que Paulo queria aquilo na prisão, se ele já estava morrendo? Na verdade, ele queria para poder dividir a sua herança entre os seus filhos, entre Tito, entre Timóteo e tantos outros que são filhos, porque ele está sabendo que ele vai morrer, mas ele precisa morrer vazio. E a palavra de Paulo é: eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação, já era a última oferta de qualquer sacrifício, não tinha mais nada para ele fazer. Lucas já estava com ele, já tinha escrito boa parte das cartas, já tinha escrito boa parte do conhecimento, tudo que nasceu de sabedoria, de revelação dentro da prisão já estava escrito, já estava pronto para passar para as gerações, chegou até nós. Sim. É essa preocupação que a gente teve, morrer vazio, derramar isso na vida das pessoas. E você falando sobre internet, essa seja talvez a maior ferramenta que nós temos hoje para distribuir o que Deus colocou na nossa vida com mais facilidade na vida das pessoas. Sim. Essa geração tem uma facilidade. Eu costumo dizer que o que Moisés levou 40 anos para fazer, Josué fez em um dia. Chegar na terra. Mas assim, porque essa geração é geração de velocidade. Aquilo que nós levamos, por exemplo, meu ministério sempre teve muito ligado à música, né?
E em vários lugares onde a gente chega, a gente inspira novas gerações a fazerem música na igreja, a adorarem a Deus com música na igreja. E uma das coisas que eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem para mim, eu estou pensando em abrir uma escola de música aqui. E eu sempre digo para eles, olha, deixa eu te falar, vai ser muito bom se você puder abrir uma escola de música, mas não é isso que você precisa para você ter música na sua igreja. Você precisa inspirar pessoas, sabe por quê? Se você conseguir inspirar ela, em um dia ela vai fazer o que você levou 10 anos para fazer. Eu falei essa palavra profética lá em Cuiabá, na igreja do pastor Marinho, na Metodista Livre de Cuiabá, há menos de um ano. Eu cheguei e eles estavam tendo dificuldade com poucos músicos na igreja. É uma igreja linda, fantástica, fluindo num discipulado incrível, saudável, mas poucos músicos na igreja. E eu comecei a conversar com o líder de música lá. E aí eu compartilhei isso com ele. Ele falou, Edson, então acho que eu estou fazendo errado, porque eu estou querendo montar uma escola. Você precisa empoderar as pessoas, você precisa incentivar. Você só precisa dar a motivação certa para eles. E ele pegou os meninos lá, na semana seguinte que eu fui embora, ele chamou assim e falou assim, você tem cara de baixista, vem pra cá, botar um baixo na tua mão. Olhou pro outro e falou, o que você gosta de negócio de violão? Não, mas você tem cara de tecladista, você vai pro teclado. E pegou esses meninos, pastor, e botou esses meninos. Eu cheguei lá agora, tem 2 semanas que eu voltei de lá. E ele chegou e falou, Edson, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E os meninos tocaram comigo. Os meninos ministraram comigo na última vez que eu estive lá. Eu lembro, sabe esses meninos aqui? Nenhum deles tocavam há 6 meses atrás. Porque eles aprendem em um dia, pastor Luiz, o que nós levamos 10 anos para aprender. Então, essa é uma geração de velocidade. Se a gente não entender, e aí uma realidade que talvez a igreja do senhor é uma igreja independente, talvez o senhor tenha mais dificuldade de entender uma realidade, por exemplo. A Assembleia de Deus vive isso, mas vou dizer a nossa. Nós somos igreja de Deus e a maior parte dos nossos pastores titulares estão hoje na casa entre 50 e 70 anos de idade. Então a gente tem talvez aí na média de uns 60, 70% dos nossos pastores estão nessa casa de idade. E isso tem gerado uma crise em algumas igrejas. Porque esses pastores precisam entender a mudança do papel na vida deles. E a dificuldade, muitas vezes, é de entender a mudança do papel. Por exemplo, eu vejo Moisés tendo essa dificuldade. Quando Deus começa a falar com Moisés para passar a espada na mão de Josué, Moisés tem dificuldade. Porque Moisés foi aquele cara da força, o cara que foi lá, meteu o pé no peito de Faraó e falou assim, vou tirar o povo, e com muita autoridade, com muito poder. Mas chega um momento, no meio do deserto ali, que Deus fala, Moisés, agora é a hora de você passar a espada na mão de Josué. E o que vai ficar na minha mão, Deus? O cajado. O cajado é autoridade. Então Moisés levanta a mão em cima do monte, Josué prevalece na batalha, Moisés abaixa a mão, Josué morre na batalha. Então Deus estava mostrando para Moisés que apesar de a espada ter ido para a mão de Josué, só tinha mudado a posição. Agora o que ele tinha era mais poderoso do que o Josué, porque Josué foi quem levou o povo a herdar a terra, mas a Bíblia fala que Deus é o Deus de Moisés. Então, quando a Bíblia se refere, Moisés é mais lembrado do que Josué, porque ele entregou a espada e ficou com a autoridade. Se a gente conseguir, e nós estamos numa batalha nesse sentido, pastor, de tentar levar os nossos pastores a entender, não tem essa geração, a sensação muitas vezes que a gente tem é que não há uma confiança. Então, essa geração é uma geração Nutella, é uma geração que não ralaram, não sofreram, a gente foi quem libertou o povo, a gente apanhou no Egito, a gente sofreu, mas até nisso, eu vejo, por exemplo, quando sai o povo do Egito, no meio do caminho Deus fala assim, não, essa geração forte, esse povo parrudo, tudo for escravo, aprenderam a lutar, aprenderam a construir casa, o cara sabe tudo, sabe arar, sabe plantar, sabe construir, sabe tudo. Aí Deus fala assim, não, mas esses aqui eu vou deixar eles morrer aqui no deserto, eu vou trazer uma nova geração para cá. Quem é essa geração? A geração que nunca comprou uma roupa, nunca precisou comprar um sapato, nunca precisou trocar a bermuda, nunca precisou plantar para comer. O cara botava a mão do lado de fora da barraca que o almoço dele estava servido. Aí Deus fala, não, é esses caras, é esses que vão chegar e que vão herdar essa terra. Então eu vejo que havia uma desconfiança, talvez, de Moisés. Não, será que Josué de fato vai conseguir? E por essa desconfiança, muitas vezes, nós estamos sofrendo, as igrejas estão sofrendo, porque o momento que nós temos, muitos pastores que já deveriam
ter entregado a espada na mão da nova geração e segurado a autoridade. O plantador de igreja, né, como Paulo foi, essa unção apostólica, é mais fácil de lidar com isso, porque você vê, Paulo ficava alguns meses, às vezes até poucos anos em determinadas cidades, mas a igreja não morria, porque a igreja não estava fundamentada em Paulo. Isso é incrível. A igreja estava fundamentada em Cristo Jesus. Há algumas igrejas, como Coríntios, que queria fazer um fã-clube e queria definir ali qual era a linha teológica que eles iam trabalhar. Paulo escreve, a igreja que deu trabalho para Paulo, Paulo escreve 2 longas cartas, fala realmente das suas entranhas, das suas dores, mas ao mesmo tempo Paulo não está despejando mágoa, Paulo está acreditando naquela igreja, que era uma igreja que fluía em todos os dons espirituais, mas era uma igreja imatura. E você vê que as igrejas não pararam, porque em cada lugar Paulo tinha filhos na fé. Se você olhar as cartas que Paulo escreve aos pastores, ele trata de filhos, e as cartas que são pastorais, ele sempre trata, fulano é meu filho, é como um filho, aquele casal é como um filho. Então, esse vínculo afetivo paterno que gera confiança, porque Paulo sabia que podia contar com seus filhos e os filhos estão progredindo. E Paulo escreve algo para Timóteo e diz assim, não deixa os caras crescer em cima de você não, cara. Não é só porque você é novo, que você é jovem, que eles vão crescer em cima de você, não. Ainda fala isso, né? Fala assim, deixa olha, não, cara. Não, que ninguém te despreze por sua mocidade, né? Por não ser... deixa esses caras crescer em cima de você, não. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Jesus protege as novas gerações. E ache os homens que serão fiéis e serão capazes de também receber essa palavra e transmitir para outro. Então, é onde ele fala, ache esses homens, é uma tarefa incessante do pastor, do líder. Os líderes precisam estar olhando para as ovelhas, mas também com foco em quem será o pastor que vai substituir. A gente tem que estar nessas 2 vias. Você executa o ID, executa a obra de Deus, você pastoreia, você cuida do rebanho, mas ao mesmo tempo você tem que trazer, né, o Elias, ele está ali atrelado, vai trazer o Eliseu para perto, o Moisés vai trazer o Josué para perto. Josué, você não pode entrar na tenda não, mas você fica aí do lado de fora. Você não pode subir o monte não, mas você fica aí no pé do monte. Por quê? Porque há limites que a gente não pode ultrapassar, porque existe uma autoridade sobre a nossa vida. É aquilo que você falou, ele passou a espada, mas não passou a autoridade. Sim, sim. Então, quando a gente aprende a honrar esse caminho para trás, honrar quem veio antes de nós, a gente consegue trazer um ambiente de confiança, porque quem está atrás de nós já não tem mais o vigor, já não tem mais a mesma paciência, ele já não tem mais as mesmas habilidades, ele talvez não saiba nem conversar com essa próxima geração, mas ele não precisa fazer isso, porque ele já tem um filho que vai fazer isso. Exatamente. E é isso que eu acho que é a coisa mais... Isaac já tem um neto que vai ultrapassar as fronteiras e vai ser o governador do Egito. Ele não vai para o Egito, não. Isaac vai morrer lá naquela terra, mas ele já tem quem vai fazer isso. Cara, isso é muito poderoso. José tinha tanta convicção nessa questão das gerações que ele deu uma ordem a respeito dos seus ossos, cara. É verdade. 400 anos, pelo menos 4 gerações passaram ali para aqueles caras levarem o caixotinho com os ossos de José. Que autoridade é essa, velho? A gente precisa entender que nossos filhos serão melhores do que nós. Nós não podemos subestimar a capacidade deles. Nós não podemos jogar títulos pesados. Nós não podemos amaldiçoar. É geração isso, geração aquilo. A gente tem que liberar a bênção. A gente tem que orar, gastar mais tempo orando em descobrir o que eles estão carregando. Você falou algo poderoso aí, que eu acredito que seja um dos itens que ele carrega, é velocidade. Exatamente. Talvez eles não tenham a maturidade, talvez eles não tenham a resiliência da nossa geração, mas eles carregam velocidade e nós não temos isso. Então, sim. A gente tem que entender quais são os inimigos, contra o que eles estão lutando. É a geração mais ansiosa,
é a geração que tem mais índice de depressão, de suicídio. Mas por que isso? Então, quando a gente conseguir mapear, a igreja parar e mapear isso, e é um desafio para cada igreja, cada pastor que a gente está alcançando através desse podcast, sim. Entender isso de forma local. Uma coisa importante que eu quero dizer é que assim, nós honramos aos pastores, aqueles que trouxeram o reino até aqui. Nós honramos, pastores, nós honramos vocês. Nós queremos dar glórias a Deus pela vida de cada um de vocês, ainda que com toda dificuldade. Eu me lembro que uma das pessoas, dos maiores ganhadores de alma que eu conheci, mal sabia falar a palavra Jesus, falava Jesus. Ele não sabia, mal sabia ler, mas era um ganhador de almas, e foram pessoas que trouxeram o evangelho até aqui. Mas uma coisa que é muito importante a gente entender é que, e eu tenho falado muito ao meu espírito, Edson, eu só entregarei o cajado da autoridade na mão da geração mais antiga no dia que eles abrirem mão da espada. No dia que eles soltarem a espada, Deus vai entregar essa autoridade. E eles nunca serão desonrados se eles colocarem a espada na mão de filhos. Não, isso que eu acho que o senhor falou, tocou no ponto. Nós não estamos formando filhos ministeriais para quem a gente possa entregar a espada. E muitas vezes nós estamos com medo de entregar a espada na mão de inimigos. Sim. E é outra questão. Se você está numa conexão de filhos, você não está atento aos talentos. A igreja hoje ela está muito ligada aos talentos. Então, se tem uma pessoa talentosa, é a pessoa que você vai investir nela. Não. A gente tem que investir naquele que tem caráter. E caráter se forma de pai para filho. Porque se tiver caráter, os talentos, como você falou, o menino pegou em 6 meses e aprendeu a tocar um instrumento em nível de banda. Tá? Então, essa velocidade, essa geração, se ela tem a velocidade, então nós só precisamos dar o motivo para eles correrem. Exato. Nós só precisamos dar o que eles precisam carregar para correr, subir os montes, colocar na mochilinha deles, sabe? O que a gente faz com as crianças, preparando a mochilinha dela para ela mandar para a escola, a gente precisa colocar na mochilinha dessa geração o que eles precisam. E essa formação familiar, por isso que a gente vai formar discípulos nesse ambiente familiar. A igreja tem que voltar a isso, investir no relacionamento familiar. Porque quando você tem filhos, você confia. Você confia. E agora a gente fica tratando, às vezes, só como irmão em Cristo, né? Ou como alguém que talvez esteja ameaçando o nosso legado. A gente não tem que se preocupar com isso, não, porque o legado ele é feito por Deus. É Deus que vai criar a nossa memória. Nós não precisamos nos preocupar com isso, a gente tem que preocupar em focar filhos. É para isso que a gente foi chamado, gerar filhos. Sim, porque os filhos vão carregar aquilo que Deus der para eles através da nossa vida. Não ter medo, essa geração não precisa perder o medo. E todo filho carrega o DNA do pai. Sim. Todo filho carrega o DNA do pai. Então, assim, você não tem que preocupar, não. Será que o meu filho vai ter o meu DNA? E quando você falou assim, por que essa geração não consegue passar? Porque não confia. Porque nós não estamos formando Eles estão achando que esses meninos não vão dar conta. E eu vou falar para vocês, eles vão dar conta e acima da nossa expectativa, vão surpreender. Sim, está reservado para eles a maior revelação do poder de Deus. E a igreja tem dono. Sim. A igreja de Jesus. E foi uma afirmação de Jesus, se as portas do inferno não nunca se perdeu nesses 2000 anos, por que agora se perderia na reta final? Sim. Né? E se a gente olhar e comparar isso, reta final nos lembra que o avião só decola no fim da pista. Então ele precisa de ter o que mais? Velocidade. O que essa geração? Você falou que essa geração carrega o quê? Velocidade. Velocidade, a geração Quem da velocidade. sabe essa seja a última. E vou te falar, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, você lembra sempre direitinho, eu sempre lembro de quando era criança, Ayrton Senna correndo, e eu me lembro que quando chegava ia passando as curvas, na última volta, curva, e aí ele estava ali, o Galvão Bueno, né, narrando, pá, e quando ele chegava na reta final, ele já dava o grito, não perde mais, Ayrton Senna, porque quando ele chega na reta final, ele já está enxergando a linha de chegada. As gerações anteriores não viram a linha de chegada, eles estavam fazendo curva para um lado, curva para o outro, eles só enxergavam a estrada, o caminho. Mas essa geração, então a Bíblia diz que o reino de Deus ele se expande de geração em geração. Cada geração vai tendo uma visão mais realista de Deus, uma visão mais
mais nítida de Deus. E essa próxima geração será a geração que verá a Deus com os olhos descobertos, que eles vão conseguir enxergar a linha de chegada e numa velocidade que a gente não consegue alcançar, eles alcançarão aquilo que está reservado para esse último tempo. Essa é a geração que vai correr com os cavalos e que não vai descansar. Não vai se cansar. É isso mesmo. Esse é o Exatamente. Ponto. Muito, muito bom, pastor Luiz. Muito bom. A gente tem assunto para a gente ficar o resto do dia aqui. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui para o senhor. E a gente vamos encerrar. Primeiro, eu queria fazer a pergunta para o senhor assim: avivamento. A igreja, nós estamos falando sobre a corrida da igreja, sobre as novas gerações, sobre a revelação maior de Deus para esses novos tempos. E a gente acredita, segundo a profecia de Joel, a afirmação de Jesus, profecia de Abacuque e tantos outros, né, que vem profetizando sobre um grande derramar sobre toda a terra. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então todas essas profecias são profecias que remetem a um tempo de avivamento, que é avivamento para todos os povos, para todas as gerações, para todas as idades, e que vai chegar em toda a terra. Então, avivamento global. Por que o senhor acha que nós não estamos vivendo ainda esse avivamento? Então. Ou melhor, o senhor acha que nós já estamos vivendo esse avivamento? Sim, eu acredito que ele já está acontecendo, o avivamento, né? O estar vivo, ele nunca acabou. Ele pode ter diminuído a intensidade, nós conseguimos talvez mudar o foco, a direção, mas ele sempre existiu. Agora, para que a gente quer azeite se a gente não tem vasilha? É verdade. Então não faz sentido Elias jogar a capa se não tem um Eliseu lá embaixo para segurar. O ponto é esse. O avivamento, ele para acontecer de uma forma mais explosiva, esse sonho, né, esse ideal cristão que a gente tem do avivamento, ele precisa começar lá, onde a gente começou a nossa conversa, em casa. A transmissão de geração em geração, entender o que cada geração significa, o que elas carregam, honrar quem está para trás e começar a acreditar mais em quem está para frente. Soltar, começar a treinar mais, né? Por quê? Porque se você achar que você é o que tem que pregar todo domingo, que você é que tem que estar fazendo os aconselhamentos todos, que você é que tem que fazer tudo na igreja, você não vai fazer nada. Carlito Paz fala que ninguém faz nada sozinho, nada grande sozinho. Se fez é porque não era grande. Então nós precisamos nos desprender. Aquilo que você controla, né? Carlito também fala isso, Carlito Paz fala, aquilo que você controla não consegue crescer. Ou cresce ou você controla. Então a igreja precisa acreditar nessa geração e entender que eles são capazes e que Deus está cuidando de tudo. Não adianta a gente querer controlar as coisas porque a gente não tem controle das coisas, né? É muito maior do que nós, não é sobre nós, não é isso que a gente sempre canta, não é sobre nós, é sobre Ele. Então Ele tem um controle. O que a gente precisa? Eu acho que a única coisa que a gente tem que se preocupar nesse movimento do avivamento é não atrapalhar Deus. Tem um pastor aqui. Não atrapalhar o Espírito Santo. Se eu não atrapalhar, eu já estou ajudando demais. Então, veja, cara, eu tenho um temor muito grande a um texto bíblico, né? Novo Testamento, aliás, é uma palavra de Jesus, que para mim ele é mais aterrorizante do que o livro de Apocalipse e Daniel junto. Foi quando Jesus falou o seguinte, para a gente ter cuidado, para a gente não fazer tropeçar, a gente não ser tropeço, não fazer tropeçar um pequenino de Jesus. E nesse texto Jesus, né, na minha interpretação, Jesus recomenda até o suicídio para esse cara. Porque Jesus falou o seguinte, era melhor que você amarrasse uma corda, né, numa pedra e se jogasse no mar do que você fazer tropeçar um pequenino. Então, cara, é muito forte, isso é aterrorizante. É verdade. Então, o ministério pastoral, e eu tenho isso como referência na minha vida, eu preciso cuidar, vigiar, estar atento para não fazer ninguém tropeçar por causa da minha vida, por causa das minhas palavras. E tropeçar, cara,
é fazer a pessoa perder tempo, tropeçar e fazer a pessoa cair, tropeçar e fazer a pessoa desviar o caminho. Jogar um balde de água fria muitas vezes, porque a gente nota assim, que no momento em que tem uma geração querendo acelerar, tem alguém para ir lá e freá-los, tirá-los do propósito, né? Então, isso faz muito sentido, pastor. Faz muito sentido e eu acredito muito que nós viveremos esse avivamento a partir do alinhamento do cajado, o alinhamento do cajado com o alinhamento da espada. O dia que o cajado estiver trabalhando em função da espada, sabendo que a autoridade é que libera a força. Ninguém faz tudo sozinho, não. A gente precisa aprender isso. Exatamente. E deixar de ser um controlador. E deixá-los errar, né? Deixar a nova geração errar, porque eles terão os erros deles, mas esse é um papel paterno. Sim. A criança, ela vai aprender a andar debaixo dos olhos do pai. E o pai incentiva. É o pai que diz, levanta, vamos de novo. Quando você vai ensinar a criança a andar de bicicleta da mesma forma, de skate, você sabe que vai cair. É inevitável a queda. O que você precisa é saber motivá-lo, mesmo com dor, com o joelho machucado, ralado, mesmo com um galo na testa. Levanta, cara, isso faz parte, vamos de novo, você vai conseguir, até ele conseguir andar. Esse é o propósito, é o preço que precisa ser pago. Então, os erros fazem parte, cara, da nossa jornada, a gente precisa entender. Nós erramos o tempo todo como pastores, meu Deus do céu, como a gente erra. A gente só precisa ter o time rápido para reconhecer que errou e refazer imediatamente o percurso e não errar de novo, né? Porque ficar repetindo o erro... Agora, nós não podemos segurar a coisa de tal ponto, falar assim, não, se eu soltar aqui, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Parar com esse medo. Cara, o Espírito Santo está aí para convencer mesmo o pecador. Eles vão errar e nós temos que estar aqui para ajudar. Disposto a assumir esse passivo, né? Sim. Não é melhor, eu digo que é melhor o filho errar debaixo dos nossos olhos do que errar na rua. Eu acho que o legal, o Paulo Borges, ele diz o seguinte, olha, eu falo com meus amigos, se você tiver de errar, erra comigo. Se você tiver de trair, trai eu, porque eu sou seu amigo. Vai se você trai o outro que é seu inimigo, ele vai acabar com você. Então, se você errar, cometeu, cara, faz comigo. Tudo que você tiver aqui ruim que for fazer, comigo eu sou seu amigo. Pronto. Eu vou estar perto de você. Não é mais fácil? É interessante. Não adianta a gente achar que a gente está criando pessoas perfeitas, que isso não é uma mentira. Né? Bênção demais. A gente tem que liberar as pessoas, liberar, fazer, e sentar na arquibancada e dar muito grito e vibrar, porque essa turma aí é a turma da velocidade, é a turma da conexão, e eles vão sacudir esse mundo, cara. Amém, eu creio nisso. Uma velocidade espantosa, e aí é que está o avivamento. Né? Eu creio nisso, assim, com todas as minhas forças, pastor Luiz, e tenho doado a minha vida para preparar, para viver esse avivamento e preparar a nova geração para chegar. Porque às vezes eu não estou acreditando em pessoas que vão carregar a arca e estou achando melhor colocar em cima de um carro de boi que é mais seguro. Uau! Entendeu? E aí eu vou ver que não é assim que funciona, não é assim que Deus quer. A arca é carregada por pessoas, a presença de Deus é carregada por pessoas. E daqui a pouco vê que o plano tá tudo errado, se transformou numa tragédia. O cara morreu, o piloto da carroça morreu, o cara da minha confiança que sonhou comigo com essa arca dentro de Jerusalém morreu. Deus matou. O que está errado? Forma, né? Eu fico zangado com Deus. Eu imagino que Davi começou a se sentir culpado. Mas ele sentiu raiva primeiro. Por que Deus fez isso? O plano dele era tão legal, cara. É tudo bonitinho. O luto. E daqui a pouco ele tem que deixar a arca onde? Aonde a arca vai parar? Casa de Obed-Edom. Dentro de uma casa. Sim. E é engraçado porque volta para a família. É engraçado porque a mesma arca que mata alguém que tenta segurá-la é a arca que abençoa. Prospera o quê? A família, a casa. Quando fala prosperou a casa, prosperou a família. Uau. A presença volta para a família. Quando ele entende que quem vai tirar aquela arca de dentro daquela casa e que vai dar para ela, vai aumentar o acesso das pessoas, né? Porque a casa de Obed não ia comportar isso, precisava se levar para um lugar maior. E ele entende que quem vai conduzir são pessoas. Aí ele valoriza cada passo. Porque a Bíblia diz que ele dava alguns passos, eu não lembro agora quantos passos. Né?
A cada 5 passos. Ele dava alguns passos. Quem dava os passos? As pessoas davam os passos. Sim. Então não foi algo veloz. Sim. Passos de pessoas mereciam o quê? Um sacrifício. Porque ele estava celebrando agora o quê? Por que ele estava sacrificando ali o boi? Não sei quantos animais estava sacrificando a cada 5 passos. Imagina quantos foram sacrificados. Né? A questão é que ele estava valorizando os 5 passos que as pessoas estavam dando. Era a celebração. E não morreu. Era a celebração dos 5 próximos passos, dos 5 Por que eu não posso celebrar esse crescimento da igreja aos passos, aos 5 passos, até chegar no lugar grande que é Jerusalém? A gente quer que eles corram tudo de uma vez, né? Não sai de lá e vem e chega aqui. E a gente não consegue celebrar. A gente tem que aprender a lidar com a presença de Deus. Os filisteus não souberam lidar. Falou, bota em cima dessa carruagem e liga o GPS dessas vacas aí, que ela vai levar isso para dentro. A gente não sabe lidar com a presença de Deus e a gente quer copiar um modelo mundano. Não deu certo com os filisteus, por que vai dar certo com a gente? Pastor Luiz, leva a arca para casa, vamos encerrar com isso aí, olha, com essa dica aí. Leve a arca para sua casa. Agora, a arca só pode ser carregada por pessoas, né? Só. Então, somente ombros de adoradores, somente ombros de levitas, de pessoas que conhecem a presença de Deus, pode levar a arca para casa. Bom, nós vamos finalizar esse podcast, mas vou prometer para vocês que a gente vai ter que fazer outro. Acho que esse não foi suficiente. Tem tanta coisa agora que a coisa começou a ficar boa. Eu tinha falado para vocês que esse seria o podcast mais fácil que eu faria. E realmente foi. Pastor Luiz tem muito. A Bíblia diz que a boca confessa que está cheio o coração. Uau! Que lindo é conhecer o que está dentro do seu coração, meu pastor. Amém. Que bênção. E quero dizer para o senhor tem sido um pai para mim. Amém. E eu, a cada dia, me coloco mais na posição de filho, para aprender. Eu sei que a nossa geração é próxima. É próxima. Mas eu tenho aprendido muito contigo e sou grato a Deus pela sua vida. Dou glórias a Deus pelo seu ministério, por tudo que você tem feito. Quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer mais do senhor, como é que faz? Eu sei que o senhor não usa Instagram, mas estou incentivando. Saí dessa aí, cara. Estou incentivando a... Estou na contramão aí. Mas aonde que te encontra, As pastor? minhas Como filhas dizem que eu estou voltando lá para os astecas e mais. Mas a gente, essa coisa, né? Você falou assim, eu me sinto um filho, eu me sinto honrado, viu? Porque a gente não tem muitos filhos, né? Paulo fala isso, mestre, você tem muito, mas filhos... E ele diz, pai, você só tem um. Por quê? Porque essa proximidade, essa intimidade é para filho mesmo, para pai. Essa coisa do coração, né? Então, quem quiser saber mais, né? Sou pastor da Igreja Batista Graça e Paz, fica em Ceilândia, tem aí o nosso Instagram, né? E a pessoa Como pode... é o Instagram da Graça e Paz? Sei lá como é que é, velho. Nós vamos descobrir, vamos colocar. Vamos descobrir, vamos botar. Eu sei o endereço da igreja e só... Então vá, tem aí, vai colocar aí na nota, por favor, faça isso. Né? Minha filha morre de raiva, ela é líder do Ministério de Comunicação e todo tempo eu pergunto para ela, qual que é o Instagram da igreja? Você não vai decorar isso não? Eu falei, acho que não. Né? E as pessoas podem, né, participar, né? Nós estamos lá, a gente tem sido muito abençoado porque a gente recebe outras pessoas de outras igrejas com muita maturidade, só para treinar, para ajudar. Né? Pessoas que foram para lá, fizeram curso de sonoplastia, aprenderam a técnica, né, de operar áudio na igreja, pessoas que foram estudar música, pessoas que foram para lá para fazer os cursos da Universidade da Família e depois aprender, serem treinados para levar para a sua igreja. Então isso é muito bom. A gente sabe lidar isso muito bem, né? A gente já deixa logo bem claro no início, falou, você está vindo aqui somente para receber esse treinamento, você vai voltar, você tem um compromisso de voltar lá para ajudar o seu pastor. Muito bom. Né? Muito a gente não quer, nosso foco não são pessoas que estão congregando, que têm uma igreja. Né? Não são pessoas insatisfeitas que estão na sua igreja. A gente quer pessoas que não têm igreja. Tá certo, muito bom. Pessoas que ainda não conheceram Jesus, esse é o nosso foco. Quem já está na sua igreja, é o nosso acordo de parceria, nós vamos ser colaboradores. Bom demais, muito bom. Bom, quero agradecer mais uma vez, meu pastor, pelo Obrigado. tempo que o senhor dedicou. Eu sei que o senhor abriu mão de trabalho, de igreja, de muita coisa para poder estar aqui com a gente. Então, quero honrá-lo por estar aqui com a gente.
E quero honrar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém. Dizer que eu louvo a Deus pelo que o Senhor carrega. E quero incentivá-lo a continuar a carregar isso e espalhar essa mensagem. Amém. Precisa ser espalhado. Eu espero que esse canal seja uma ferramenta para espalhar isso que está dentro do coração do Senhor. E que Deus possa usar essas palavras e esse momento tão lindo, tão incrível, que possa tocar outras pessoas. Então você que está aí, espero que você tenha sido tocado, você tenha sido transformado. Espero que Deus tenha feito algo no seu coração. Se você foi tocado, se você foi transformado, então compartilhe essa mensagem com outras pessoas, pastores, líderes, compartilhe com amigos e se inscreva no nosso canal e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Lembrando a você que você tem a mente de Cristo, então viva a partir disso, dessa realidade. Nós podemos acessar a mente de Cristo na nossa vida e é exatamente sobre tudo isso que nós temos falado e sobre isso nós temos compartilhado esses dias. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau, valeu meu pastor. Até a próxima, cara. Deus abençoe. Amém.